Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como plotar uma análise de dados aí na escala Likert. E para isso nós vamos usar o pacote Likert lá no R, tá? Primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é como que a tabela para importação dos seus dados no Excel aí no bloco de notas deve estar. Primeiro, tem outras formas de fazer essa importação, mas eu acho que essa é a mais fácil. Primeiro, então, eu vou dividir os meus dados analisados na quantidade da escala que foi utilizada. Por exemplo, se na escala Likert, a primeira análise aqui que eu fiz, essas perguntas, elas vão de satisfatório, fraco, bom, satisfatório, muito bom, excelente, por exemplo, tem essa escala, eu separo essas questões aqui. Então, primeiro eu separei aqui, que são as questões que está salvo numa planilha de itens 1. Depois, eu venho em análise 1 e coloco para cada pergunta, pergunta 1, qual que é a pergunta? Essa aqui, né? Eu vou lá e coloco a resposta, mas eu vou chegar aqui como que a gente vai organizar a planilha. Depois, eu entro com as questões que mudam essa escala. Então, por exemplo, essa questão ela era diferente, ela não era bom, satisfatório, muito bom. Essa pergunta, ela envolvia uma outra escala, ela envolvia uma escala de concordo, discordo, concordo plenamente. Então, eu separei também. Então, nesse caso que só temos dois itens, né, duas formas de classificação, eu separei itens 1 e itens 2, como vocês podem ver das perguntas, e análise 1, análise 2. Esse exemplo aqui, que consta, foi uma avaliação de um curso. Né? Um curso foi dado aí para professores e alunos, e então foi aplicado esse questionário depois do curso para saber qual que foi a avaliação geral desse curso. Então, as primeiras perguntas querem dizer aí, por exemplo, o nível de dedicação da pessoa, habilidade, né? E aí ela vai falar se foi bom, se foi satisfatório, se foi muito bom. E depois ela tinha essas perguntas se em relação ao instrutor, o palestrante, se concordava ou não, ou discordava totalmente nessa escala, que nesse caso aqui, nessa escala de Likert, ele tinha um grau de dependência às unidades aí que ia de 1 a 5. Então, para os dois itens, nós tínhamos 5 respostas, e você pode também fazer com 3, com 4, isso não importa, 6, 7, é só a gente alterar lá na função do R, tá? Para rodar a tabela, o que eu fiz? Eu separei aqui na primeira tabela como KTag, pode escrever também o que quiser, mas vamos deixar aqui, porque depois vai ser no R desse jeito. Eu separei quem era docente, quem é aluno, porque depois eu quero fazer um gráfico mostrando essa informação. Então, coloquei para cada pergunta aqui da análise 1, vamos ver a primeira pergunta, seu nível de dedicação ao curso. Aí ele vai de 1 a 5, sendo 1 a nota mais baixa, que refere-se a fraco, né? Quer ver? Fraco, moderado, satisfatório, muito bom e excelente. Então, o 1 aqui é fraco, o 2 é porque a pessoa respondeu moderado. Então, eu fiz a coleta desse dado em forma numérica. Então, tá aqui na minha tabela, essa tabela que eu vou chamar. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer isso para a primeira análise, e fica aí a segunda forma para vocês alterarem no script que eu vou deixar aí abaixo do vídeo, para vocês também treinarem com esses itens 2, que é o mesmo princípio. Tá, então vamos lá para o R. Tá aqui já mais ou menos o script para a gente fazer as modificações, vocês entenderem. Primeira coisa que nós vamos fazer é importar os nossos dados, como vimos em vídeos anteriores. Então, eu venho aqui, vou importar do Excel. Então, eu estou aqui com a tabela, eu vou escolher análise 1 e vou aqui no nome escrever dados, que é a forma que ficou aqui no meu script. Então, escrevi dados, vou importar. A gente vê aqui que os meus dados foram abertos de forma correta. Eu vou agora abrir os itens, né, que referem-se a cada uma dessas colunas aqui em cima, pergunta. Então, eu venho aqui em Import Dataset, From Excel. Então, eu abri o mesmo arquivo, eu venho aqui e escolho itens 1, né, a planilha que eu quero trabalhar, que está aí com os meus textos sobre cada pergunta, e vou escrever aqui itens, certo? E mando importar. Ok, está importado meus itens, os meus dados. Agora eu vou fazer a primeira parte aqui, que é o ajuste dos dados. Tá? Vamos aumentar aqui para ficar mais fácil.
O que acontece? A primeira coluna aqui dos meus dados, ela está categorizada. Se a gente olhar lá, é a primeira categoria, e isso não vai entrar na análise. Por isso que eu estou falando que os meus dados vão da coluna 2, certo? Por que tem uma vírgula aqui sem nada? Porque são todas as linhas da coluna 2 até a coluna 8, porque são 7 variáveis, mas a 7ª variável, ela está na 8ª coluna, porque a primeira coluna já foi preenchida. Então, eu vou usar essa função para fazer a categorização e explicar aqui, ó, eu tenho 5 levels, né, 5 níveis aqui. Então, se eu tivesse 3, eu apagava aqui os 4. Se eu tivesse 6, eu acrescentava. E aqui eu vou colocar qual que é o que representa cada número aqui nessa análise. Então, o 1 é fraco, o 2 é moderado, o 3 é satisfatório, o 4 é muito bom e o 5 é excelente. No outro caso, seria assim, discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente. Então, você vai alterar isso aí de acordo com a sua pesquisa, só alterar essas palavras que estão aqui dentro. Eu vou executar, então, esse comando, né? Ele já vai fazer essa categorização. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e importar meu texto, esses itens aqui, para esse dado aqui. Então, o que eu vou dizer? Ó, o nome dos meus dados aqui para as colunas de 2 a 8 vai ser, meus dados de 2 a 8, os itens do texto, né? Ou seja, esses itens aqui, ó, desse caractere texto, certo? E o separador vai ser um underline. Então, na hora que eu vou rodar isso aqui, na hora que eu clicar aqui nos meus dados, ele já absorveu esse título aqui, tá? É mais fácil fazer desse jeito, você pode tentar colocar a frase toda, mas o R às vezes vai dar problema quando você usa muitas palavras numa coluna e vai sair desconfigurado. Então, eu aconselho que faça separado dessa forma que nós fizemos aqui. E aí você importa, faz esse com item. Atenção que precisa aqui, que nessa passagem aqui é importante. Sempre, se você não chamar de dados, trocar esses nomes de dados, aqui tá vendo onde está marcado? Trocar tudo. Você escreveu outra coisa, trocar por outro nome. E o item é a mesma coisa, você alterar aqui, porque nos itens vai estar uma outra planilha. Texto também, se você escrever outra coisa além do texto, trocar aqui. Se você seguir esse exemplo, a planilha igualzinha não vai ter problema, tá? E se você tiver mais perguntas, além de 7, você troca aqui para 10 perguntas, 15 perguntas, aí você põe sempre mais um, 15 mais 1, 16. Para quem não tem o pacote instalado, nós vamos instalar então o pacote Likert, como vimos em outros vídeos. Agora eu chamo esse pacote, certo? E ele é bem simples de ser empregado, né? Eu vou chamar aqui de Likert, né? O lik vai ser em relação à função, que é essa função, e ele vai me perguntar qual que é o meu data frame, quais os dados que eu vou utilizar. E ele vai ser o quê? Meus dados, né? Das colunas 2 até 8. Então, é só aqui que eu preciso alterar. Então, por exemplo, se for 10 colunas, você coloca aí de 2 a 11, tá? Aqui tem duas opções de como vocês podem apresentar a plotagem, mas cabe que, se você tiver interesse, olhar, porque tem outras formas de apresentar também, mas eu acho essas duas muito interessantes. Eu vou rodar a primeira opção, ela basicamente chama o pacote. Isso aqui são alterações para tamanho do texto, tamanho do gráfico, que não precisam ser primariamente alteradas, mas vocês podem alterar. Então, qualquer coisa aqui, vocês vão alterando e vão vendo como que sai o resultado aí dessa linha. Na hora que eu der o run, aqui, ele falou que o objeto não foi encontrado, porque eu não rodei, né? Então, a gente roda de novo aí a linha 11, porque ela não tinha sido rodada. E eu venho aqui no plot. Então, o plot vai plotar. Então, sai esse gráfico aqui, nessa região. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então, basicamente, o que é? Eu posso alterar, aumentar o tamanho dessas letras aqui, né, de acordo aí com essa plotagem, mas basicamente ele já plota todas as questões e coloca aí, deixa eu aumentar aqui, né, para parecer excelente, em cores as porcentagens de que apareceu a frequência aí das respostas, em fraco, moderado, satisfatório, muito bom e excelente. Essa porcentagem da esquerda aqui é o somatório de fraco com moderado, que é o lado esquerdo, o lado ruim, vamos dizer aí, dessa escala.
A parte neutra, que é a escala de cinza, satisfatório, é essa porcentagem que nós vemos aí no centro. E o muito bom e excelente, essa soma aqui da direita. O que o pacote faz, essa plotagem? Vai colocar da pior variável aqui embaixo para melhor. Ou seja, o que tiver melhor desempenho, como muito bom e satisfatório, fica em cima e o que não fica embaixo. Então, por exemplo, aqui, seu nível de dedicação ao curso. Como o nível das pessoas foi de fraco a moderado, ou seja, 83% das pessoas, o desempenho foi fraco ou moderado, essa variável apareceu aqui, certo? Agora, lá em cima, nível de habilidade exigido para concluir o curso, né? Conhecimento que a pessoa ganhou com esse curso. 92% das pessoas foi um conhecimento muito bom ou excelente e só 8% que consideraram satisfatório, sendo que ninguém considerou um conhecimento fraco ou moderado. Então, é assim que você consegue interpretar com essa plotagem de uma forma mais visual a escala Likert. Outra forma de apresentar é utilizando esse quadro de calor, né, que é o HIT, em que ele vai colorir aí com percentuais mais próximos de 100, né, os percentuais que apareceram. Então, aqui é a mesma forma, aumentei aqui para nós vermos. As respostas vão estar em percentuais aqui em relação às perguntas da esquerda, e à medida que tiver mais colorido, né, é mais próximo de 100. Então, a pergunta de nível de dedicação ao curso foi 57,6 responderam que foi moderada, a primeira pergunta aqui. Por isso que está com a cor mais escura. Essa min, em parênteses SD, é nada mais do que a média da resposta, ou seja, aqui a resposta tende para 1,97, ou seja, 2, né? Então, a resposta realmente está mais próxima de ser moderada e com um desvio padrão de 0,79, né? Então, vou fechar isso aqui e mostrar a última opção, que você pode separar por categoria. Lembra que lá nos nossos dados eu separei por docente e aluno? Vamos supor que eu queria ver qual que é essa resposta aqui entre docente e aluno. E pode ser quantidade, eu poderia adicionar membros externos, eu poderia fazer várias categorias, mais de uma, novas categorias, e separar. O problema dessa análise é que o que acontece? Eu não consigo pôr muitas variáveis. Se eu colocar 8 variáveis, a gente pode colocar aqui, eu vou pôr de 2 a 8, tá? E nós vamos dar o run e rodar o plot. O que acontece? Fica muito pequeno, ele não consegue nem colocar tudo, porque fica tudo encaixotado e ele não consegue apresentar. Então, eu sugiro que sempre apresente de 3 em 3. Então, ó, 2 a 3 a 4, vamos supor, as perguntas. Então, eu vou pôr de 2 a 4. Vou dar o run aqui, vou rodar. Então, ele me apresentou 3 respostas. Na hora que eu dou o zoom aqui, ele apresenta bem melhor essa categorização, né, com 3 perguntas. E aí eu coloco, né, aqui já, ó, de docente, 100% dos docentes tiveram um desempenho fraco e moderado, sendo que os alunos foram só 75% para o nível de dedicação ao curso. Agora eu quero fazer as outras perguntas. Eu venho aqui, 5, 6, 7, de 5 a 7. Ou então eu quero já pegar todas as últimas 4, que são 7, para nenhuma ficar sozinha, eu posso tentar também, né? Então eu rodo aqui, dou um zoom aqui aumentado, e aí você tem as outras 4, elas aparecem de uma forma harmônica. Eu posso vir aqui copiar a imagem, jogar para o Word, salvar a imagem da forma que foi preferida, tá? Tentem fazer o teste com outro banco de dados, vocês vão ver que é muito simples. Para o outro banco de dados, como vocês forem olhar, vocês vão ver que são só 5 perguntas, é isso que muda, né? E que essas categorias são diferentes. Apesar de ser 5, você pode alterar aqui a questão da pergunta. Então, você vai colocar aqui, discordo totalmente, discordo, não concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente, essa última opção. E aí vocês rodam e vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. É uma forma muito bacana de apresentar a escala Likert para um trabalho. Tá bom, pessoal? Por esse vídeo é isso. Muito obrigado e um abraço.